16, 12. Amém? 26, 12. Isaac formou uma lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Pai Santo, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa, Pai amado, nos dar a revelação da Tua palavra. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir. E o Senhor falando, nós temos a certeza absoluta de que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse homem, esse moço chamado Isaac, enriquecido em terras estranhas. Há situações que Deus age na nossa vida de forma inesperada. Há momentos em que Deus faz as coisas da maneira que nós não imaginamos e nem pensamos. Às vezes é muito mais lógico e fácil que Deus fizesse tudo segundo o nosso entendimento, segundo a nossa maneira de ver, não é verdade, querido? Porém, Deus, em tudo que Ele faz, em todas as coisas que Ele permite em nossas vidas, Ele tem um propósito definido. Nada acontece sem que Deus tenha autoridade para abençoar ou então reverter a história. E mesmo que aconteçam coisas que não venham da vontade e da direção de Deus, Ele tem total poder e domínio para fazer com que essas coisas não se revertam. Nós vamos falar agora sobre um homem chamado Isaac, um moço chamado Isaac, o seu nome significa riso, ou filho da risada. Ele é filho de Abraão e filho de Sara. Quando Deus o concedeu e disse a Abraão, olha, você vai ter um filho, Sara, dentro da tenda, ouvindo a conversa de Abraão com o anjo, na sua fofoca gospel, ela começou a rir, achando que o anjo tinha contado uma piada, porque ela era estéril e tinha quase 80 anos, e o seu marido estéril, o seu marido Abraão, tinha quase 90 anos. Ela falou, esse anjo só pode ser piadista, né? Que é o anjo que é o Costinha, é o Aricoleiro, enfim, esse anjo é piadista. Como é que pode eu, estéril, já velho, gerar um filho? Meu marido, então, na época não tinha os recursos que a medicina tem hoje. Sara, além de tudo, a Bíblia diz que ela já não tinha mais, ela já não fazia mais como o dever da mulher, ela já não tinha mais a sua ovulação, na verdade nunca teve, porque o seu óvulo, ele era vazio, era oco, ela já não tinha mais o seu período, o seu ciclo menstrual, tirando qualquer hipótese, qualquer realização de uma gestação, não é verdade? Então essa moça, essa idosa, essa senhora, ela começou a rir e o anjo disse, só porque você riu, o nome do menino vai ser risada. E Isaac em hebraico quer dizer filho do riso. Agora esse moço que leva sobre ele era o portador das promessas que Deus tinha feito a Abraão. Quando Deus disse a Abraão, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu farei de ti uma bênção, essa promessa ela passou de Abraão a Isaac. Isaac agora era o condutor da bênção. Era ele que levaria as promessas de Deus por onde quer que andasse, por onde quer que fosse, pela terra que passasse. Só que agora, querido, ele estava passando por uma situação humilhante. Um moço que tinha as bênçãos de Deus sobre ele, um moço que só tinha experimentado prosperidade, um moço que nunca tinha visto adversidade em sua vida, agora ele está passando por um momento complicado. A terra onde ele estava sendo devastada por uma seca terrível. A fome invadiu aquela terra.
A miséria estava assolando aquela nação. E ele imediatamente toma uma decisão de correr para o Egito. Presta atenção na Bíblia, que tudo que acontecia para Israel, ele corria para o Egito. E Deus disse, não corra para o Egito. Vai para a terra dos seus inimigos. E ele vai para Gerar, dos filisteus. Uma cidade, uma terra chamada Gerar, terra de domínio dos filisteus, inimigos declarados de Israel. As maiores guerras de Israel foram contra os filisteus. Golias era de que tribo? O gigante Golias era de que tribo? Era de que terra? Dos filisteus, da Filístia. Os maiores inimigos de Israel, eles eram os filisteus. Eles eram da Filístia. Aí vai Isaac com a promessa de Deus na terra dos inimigos. Você pode dizer, mas pastor, por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus, ele levou Isaac para a terra do seu inimigo, sendo ele o portador da bênção? Não era ele que tinha a promessa de multiplicação de riqueza? Então, se ele tinha essas promessas, provavelmente, lá na seca, Deus o abençoaria. Deus o levou para a terra dos inimigos por dois motivos. Primeiro, para que ele entendesse que é Deus quem faz e não ele. E mostrou também para ele o seguinte: onde você estiver, eu estou contigo. Ele iria enriquecer na terra do inimigo. Deus na Filístia iria fazer com que esse homem fosse bem sucedido, fosse próspero. Quando ele chegou ali, simplesmente um foragido, um peregrino, um ninguém, aquele que entrou naquela cidade acompanhado apenas de sua esposa. E que coisa interessante, a mesma afronta que Abraão passou, ele passou. Lembra que Abraão, quando chegou numa cidade, se encantaram por Sara, de quase 90 anos, os homens desejaram aquela mulher. Eu creio que Deus, quando Ele quer, Ele faz cirurgia plástica, rejuvenesce. Eu creio que a unção, a salvação, Ele nos faz rejuvenescer nessa vida. Está na quase 90 anos, e quando ela chega na cidade, o povo fala assim: meu Deus, que mulher é essa? E começa a desejar aquela senhora para lá de Bagdá, e perguntam para Abraão: quem é essa? Ele, com medo de morrer, fala: minha irmã. E o rei começou a desejar aquela mulher. Até que um dia, na janela, o rei olha e vê Abraão abraçando Sara. Oh, mas que estranho, ele abraça a irmã dele daquele jeito. De repente, ele oscula profundamente com Sara. O rei fala assim: mas em Israel, será que é esse o costume? Vocês dão esses beijos na sua irmã? Chama Abraão e fala assim: o que é isso, meu filho? Eu ouvi você abraçando a sua irmã. Ela não é sua irmã, na verdade. Ele falou assim: não, ela é minha esposa, mas eu fiquei com medo de me matar por causa dela. Então nós mentimos. Ele falou: quase você condena toda uma nação. Porque você é homem de Deus, se alguém toca na sua esposa, ia comprar briga com o próprio Deus. Aí ele Isaac a mesma coisa. Ele chega naquela cidade e ele fala: quem é essa? Minha irmã. A mesma mentira do pai. A mesma situação que aconteceu com a mãe dele estava acontecendo com a sua esposa. Só que agora a Rebeca, uma moça formosa, uma moça bonita, mais conservada, né? Estava no vinagre, no sal. Ela chamou a atenção daquele povo. E o povo, os homens a desejaram. E ele fala para o rei: a minha irmã. Aí o rei estava na janela. Oh, bando que não tem o que fazer. Na janela, olhando para o nada. Creio que o rei não estava orando. De repente ele diz: olha só o que diz aqui. Estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Aí o rei falou: eles fazem aquilo ali para a irmã? Deus do céu. Chamou ele e disse: o que é isso, rapaz? Você mentiu para nós? Ela não é sua irmã. Ele falou assim: não, é minha esposa. Eu fiquei com medo de vocês me matarem. O portador da promessa estava ali humilhado, envergonhado, em mentira, com medo de perder a sua esposa, a sua família, a sua vida. E ele por dentro, eu creio questionava o seguinte: puxa vida, se eu sou
Se eu sou o portador da promessa, por que é que o Senhor permite me passar por essa situação humilhante, essa situação vergonhosa, essa situação desastrosa? Deus tinha coisas que Isaac não imaginava. Deus iria mudar a história daquele homem de uma maneira que ele não podia pensar. Ele só estava inconformado com o momento, com a situação, com o ocorrido. Ele só estava preocupado porque ele estava passando por aquela afronta e vergonha. Mas Deus no seu coração dizia: você não sabe nada, porque essa afronta, essa vergonha, essa humilhação é para que você conheça a prosperidade, a multiplicação, a riqueza, a saúde. É para que você experimente as coisas tremendas que eu tenho para te dar. E você vai ser honrado nessa terra onde você chegou humilhado. Deus às vezes nos permite passar por momentos difíceis, situações dolorosas, porque nós estamos desligados demais dele. Estamos distantes demais. Estamos confiantes demais. Temos a nossa vida, temos o nosso ganha-pão, temos os nossos bens. Nós somos salvos, nada vai nos afastar, não tem doença que nos pegue, não tem situação que nos derrube, nada nos fará voltar atrás e regredir, porque isso é meu, porque isso eu comprei, porque eu tenho, eu faço, eu aconteço. E todas as vezes que nós nos achamos muito, e todas as vezes que nós confiamos no que temos, Deus tira o que temos, Deus toca em nós, para que nós possamos aprender uma coisa: o que temos, o que somos e o que vamos ter, veio dele, é ele que faz, é ele que dá. A Bíblia diz que ele dá, ele tira, e quando ele tira, ele prepara coisas lá na frente para nos exaltar. Nunca confie no seu braço, nunca confie no seu nome, nunca confie no seu dinheiro. Confia em Deus, espera nele, creia nele, porque são nos momentos difíceis que ele vai fazer a diferença em nossa vida. É no momento de cura que tem que ser curado, é no momento em que o tumor aparece, é no momento em que a diabetes se levanta, é no momento em que descobre-se algo no seu organismo e que tudo diz que é irreversível, que a morte vai vir. Nesse momento o dinheiro não pode fazer nada, nesse momento o carro não pode fazer nada, nesse momento a casa própria não pode fazer nada, mas nesse momento Deus pode fazer tudo para nos abençoar, Deus pode fazer tudo para nos honrar. Não olhe apenas para a saúde de hoje, não olhe apenas para o dia de hoje, porque o dia de hoje vai passar, o dia de hoje vai se acabar. A Bíblia fala o seguinte: olha, afirmai-vos no Senhor, para que vocês possam resistir firmes nos dias maus, nos dias da adversidade. Nós vamos passar por momentos na vida difíceis, sim. Nós vamos passar por momentos dolorosos. Quem está aqui, está passando, vai acabar. Quem não passou, vai passar. E quem já passou e está bem, vai passar de novo. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque o mundo foi vencido por mim, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo o seguinte: não importa se vocês têm a mesa farta ou falta na mesa, não importa se tem saúde ou falta saúde, o importante é que em todos esses momentos estarei convosco para vos conduzir a bênção e a vitória. Isaac não imaginava, Isaac não entendia, agora ele era obrigado a viver de favor dos inimigos, tinha que comer da comida dos filisteus, tinha que viver na cidade do inimigo. Ele sabia que corria risco, a qualquer momento alguém poderia tentar matá-lo, a qualquer momento a situação, já pensou que a situação poderia virar contra ele? Já pensou não ter paz, não poder dormir, sossegar, tem que dormir qualquer valor, já acordar, comer tem que pedir favor. Um homem que tinha tudo, agora estava tendo que ralar na vida para conquistar um prato de comida. O pai desse moço foi o mais rico que a Bíblia já registrou. Ele tinha posses. Ele tinha uma concessionária de camelo zero. Quem não sabe, camelo era o automóvel da época. Tudo licenciadinho. Um camelo, quem tinha um camelo era digno de respeito. Quem tinha uma manada de camelos era considerado riquíssimo. Esse homem tinha, o pai dele era portador dos maiores rebanhos bovinos da época. O pai dele era o maior concentrador
Tem hora na sua vida, querido, tem hora na sua vida amada, tem hora na nossa vida, que nós vamos estar sozinhos com Deus. Será eu e Deus, você e Deus. E por que é que Deus faz isso? Para te mostrar o quanto Ele te ama. Para te mostrar o nosso valor. Ele permite a dificuldade porque enquanto temos tudo, nós não estamos vendo o seu cuidado. E tem um hino que diz, Deus cuida de mim. Não me lembro se é do Marquinhos, mas diz, Deus cuida de mim. Ele cuida com um cuidado tremendo, que até quando estamos mal, Ele está no comando da situação. Isaac agora estava passando por um perigo, um momento delicado da sua vida. Mas em meio à tribulação, em meio à situação difícil, ele tomou uma atitude. Arregaçou as mangas e trabalhou. Arregaçou as mangas e foi a luta. Se Isaac fosse muitos que eu conheço, que por qualquer motivo abandonam Jesus, que por qualquer coisinha, por qualquer festa, deixam de ouvir a palavra para saciar os desejos do seu coração, da sua carne, que por qualquer vento já deixa de adorar a Deus. Se Isaac fosse como esses, ele já estaria morto, porque ele murmuraria, reclamaria da situação, ao invés de trabalhar. E enquanto eu murmuro, enquanto eu reclamo, enquanto eu fico tentando achar culpados, eu perco a possibilidade e a oportunidade de semear para colher, de semear para conquistar. A murmuração nos afasta do trabalho. A murmuração, além de derrubar um, derruba um monte junto, porque impede que os sonhos se realizem. Murmuração é um demônio que impede a realização dos sonhos. Mas para aquele que em meio à luta arregaça a manga e vai ao trabalho, que não tem medo de recomeçar, que não tem medo de reconstruir, a unção da multiplicação te acompanhará. E o Senhor teu Deus te exaltará em terras difíceis, em momentos angustiantes. Deus procura aquele que se esforça, aquele que trabalha, aquele que vai à luta. Graças a Deus eu queimei na quinta-feira a campanha, o projeto de vida. Oramos aqui, segunda por 3 meses, terça, quarta, quinta, nós oramos 4 dias, porque eu tenho um sonho para 2011. Eu trabalhei esses 4 dias para que 12 meses sejam abençoados. Foram 4 dias de oração, 4 dias de determinação, para que o ano de 2011 seja diferente de 2010. E para quem trabalha, o Senhor ouve, abençoa e prospera. Isaac agora tomou uma decisão. Ele não ficou lamentando, ele não ficou achando um culpado. Ele ganhou um saco de sementes. Fala comigo, um saco de sementes. Na folha, o que você faz com a semente? Colhe a semente? Ou planta a semente? Ele passando por dificuldade, não sabia se iria comer amanhã. Tem um saco de sementes em sua mão. Nota, o lugar onde ele estava, a terra era fraca, seca. Ou ele acreditava em plantar a semente e ter prosperidade daqui a algum tempo, ou ele matava a sua fome e perderia a bênção. Qual seria a nossa atitude em relação a isso? O que faríamos? Sabe o que Isaac fez? Pegou o saco, abriu covas e plantou. Ele estava dizendo assim: Senhor, a minha parte estou fazendo. Quando você planta alguma coisa, você fica acompanhando o crescimento da semente, você enxerga a semente embaixo da terra? Alguém vê o que está acontecendo com a semente? Eu estava assistindo um filme, O Fazendeiro de Deus, e no final ele é um homem que se converte, aí tem várias coisas que acontecem com ele. O sobrinho morre quando ele está indo arrumar um trator, né? Ele suja de sangue do sobrinho. Aí naquela terra não dava nada, ele foi plantar batata, falaram, mas batata não nasce, batata precisa de umidade, a terra seca.
Só que é diferente, né? A plantação de batata, as folhas não saem. Aí plantaram as batatas, ele disse, quando estava chegando perto da colheita, ele falou, será que tem alguma coisa ali embaixo? Ele falou assim, nós não podemos ver o que tem embaixo, mas nós podemos acreditar que vamos ter uma boa colheita. Quando ele virou a terra na colheita, as batatas tinham produzido. E ele enriqueceu. E todos que acreditaram nele, enriqueceram junto. Isaac saiu plantando semente, ele dizia, pai, eu não consigo ver o que está embaixo da terra. Eu não sei se a formiga vai vir e vai destruir. Eu não sei se a seca vai matar essa semente. Eu não sei se ela vai germinar. Mas eu sei de uma coisa, estou fazendo a minha parte. Irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, nós não sabemos se amanhã nós vamos ter saúde ou não, se amanhã nós vamos estar bem ou não. Mas quando fazemos a nossa parte, nós temos a certeza, em breve Deus vai fazer a dele. Em breve Deus vai tomar posição, vai se levantar e vai colocar na nossa vida a sua unção de multiplicação e bênção. O Senhor quer te abençoar. O maior interessado em nos abençoar é Deus. Você acha que Deus quer ver o mal de todo mundo? Deus fica assim, lá no céu, chama os anjos, faz uma plateia e diz, vamos olhar para o teatro da terra. Lá agora, ó, está vendo aquele lá é meu filho. É líder lá da igreja. Olha, ele vai tropeçar, vai cair no buraco, vai furar um olho, quer ver? Olha lá, caiu. E os anjos dão risada, aplaudem. Você acha que Deus é cínico, sádico? Deus não tem prazer na derrota de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento ou na dor. Deus tem prazer em nos abençoar. Quando Deus nos abençoa, Ele é o que mais se alegra. Quando Deus nos abençoa, Ele é o que mais exalta, mais jubila, o que mais tem um coração realizado. Deus quer te abençoar. É sonho dele te abençoar. É sonho dele me abençoar. Mas você tem plantado a semente? Tem feito a sua parte? Tem estabelecido princípios, prioridades e projetado sobre isso? Ou tem desistido de sonhar? Ou o calor do deserto é tão forte que te faz duvidar de que haja oásis? Qual é a nossa visão em relação às bênçãos? Nós achamos que a bênção ela é algo assim que vem sobre mim de qualquer maneira quando eu mais precisar? Ou você acredita que a bênção é conquistada com muito esforço e trabalho? Bênção é conquista de muita lágrima. Bênção é a realização de uma grande corrida. Se nós pararmos, desistirmos ou entregarmos os pontos, não obedecermos o que diz esse livro, nunca seremos abençoados. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que a obediência a todos os mandamentos, o cumprimento desses mandamentos, a realização daquilo que eles pedem, é a possibilidade de que Deus entrará em nossas vidas e fará com que o milagre aconteça. Milagre é a impossibilidade humana diante da realidade divina. Deus, para realizar o milagre, precisa de uma impossibilidade. Algo que eu não posso fazer. Algo que nunca será possível à minha vista. Se isso existir, você está diante do fato. Deus pode te abençoar. Deus pode fazer por você. Terceira coisa na vida de Isaac. Quando ele semeou, ele esperou a colheita. E Isaac foi enriquecido. Porque Deus o honrou. Chegou o momento da colheita. Ele plantou um saco de semente. Diz a Bíblia que ele colheu 100 vezes mais. Daquilo que ele plantou, voltou para ele 100 vezes mais. Tudo que fazemos no reino, tudo que implantamos nesse reino, volta para nós 100 vezes mais. Se eu faço coisas erradas, volta para mim 100 vezes mais. Se eu murmuro, murmurarão de mim 100 vezes mais. Se eu calunio, me caluniarão 100 vezes mais. Se eu falo dos outros por trás, falarão de mim 100 vezes mais. Mas, porém, se eu sou pacificador, porque a Bíblia diz assim, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. O pacificador é aquele quando todo mundo está murmurando, falando, ele chega e diz assim, vamos orar, gente, porque nós temos Cristo no coração e não podemos nos portar como os mundanos e como os ímpios. Do pacificador
pertence o reino dos céus. Quem é pacificador, quem é abençoador, aquele que sempre está tomando pedrada, mas diz, daqui não sai, ninguém me tira do Evangelho, porque eu sou cristão, nascido em Cristo, Ele morreu por mim, e eu tenho um propósito em encontrar com Ele. Quem não faz as coisas olhando para os outros, quem não faz as coisas para que ninguém o aplauda, para que ninguém o ovacione, quem faz as coisas para que Deus veja, Ele vai ver e vai devolver 100 vezes mais. Olha, eu vou te falar uma coisa, hoje eu vou estar devolvendo o dízimo que não é meu dele, vou estar devolvendo. Sabe esses dízimos que nós devolvemos mensalmente? Pode ter certeza de uma coisa, quando você precisar, vai vir 100 vezes mais para a sua vida. Sabe a oferta que você vai trazer a semana que vem? Não vai olhar para o valor, porque cristão acredita no plantio, vai voltar para você 100 vezes. Quanto vale uma cura? Quanto vale um sonho realizado? Daqui a pouco você pergunta para, daqui a alguns dias, isso não vai muito longe não, você pergunta para a Cidinha quanto vale ela carregar aquela criança no braço. Se vale os 100 reais, os 50 reais, os 20 reais, se vale todo o sacrifício para ver a realização do sonho. Pergunta para ela, irmão. Se essa realização desse sonho vale algum dinheiro nessa terra? Quanto vale a saúde dos seus filhos? Quanto vale a sua proteção financeira? Quanto vale os seus bens? Tudo Deus te deu. Quanto vale acreditar e ver as coisas acontecerem? Não tem preço. Sabe para quem Deus realiza isso? Para aqueles também que não olham situações para não abençoar o reino de Deus. Eu não estou falando só em dinheiro, eu estou falando de oração, eu estou falando em acreditar, estou falando de falar coisas boas. Porque quando você fala mal do seu irmão, você está negligenciando o reino, está prejudicando o reino. Não é o irmão, é o reino. Quando fala mal do seu líder, você está prejudicando o reino. É o reino de Deus que é afrontado, é o reino de Deus que é dividido. Quem age com fidelidade no reino, recebe 100 vezes mais da parte de Deus. 100 vezes mais. Isaac agora era um homem abençoado, era próspero. Agora ele estava vivendo o melhor momento. Nota, era o homem mais rico da terra de Gerar. Chegou miserável, chegou pobre, só que agora ele estava abençoado. Sabe por quê? Porque acreditou em Deus, porque não esperou nada de ninguém. Ele foi à luta, ele não esperou que alguém falasse para ele, faz isso, ele mesmo viu e fez. Tem Roberto Chianichik, se não me engano, uma palestra dele que diz assim, mesmo sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Fala de um homem, se não me engano, aleijado, que enfrentou vários preconceitos e dificuldades, mas foi lá e conseguiu vencer na vida e se formou. Nós vimos uma outra palestra de um rapaz que nasceu sem os braços e só com o cotoque do joelho. A mãe dele, quando viu ele nascer, o pai vomitou. Ninguém, durante um ano, a mãe não queria pegar ele no colo. Esse moço tinha tudo para o quê? Se suicidar. Como eu não sei. Não tinha braço, não colocou na perna. Mas ele podia se jogar da ponte, não ia nadar mesmo, porque não tinha braço. Vamos, um moço desse tamanho, que ele dá palestra no mundo inteiro, se formou em curso faculdade. E ele disse uma coisa: não há limites para aquele que não olha para o seu defeito. Não há limites para aquele que não acredita em você, mas acredita que há um Deus acima, que tem autoridade. Esse homem é cristão, é palestrante mundial, e muitas pessoas têm mudado de vida após a palestra dele. Procure no YouTube, acha lá, eu sei o nome dele, eu vou passar para você acha. Nós choramos de barriga cheia. Nós temos todos os motivos do mundo para agradecer a Deus e não o fazemos. Não agradecemos a Deus nem pelo alimento que comemos. Hoje nós estamos vivendo, queremos bênção fast food. O que é isso? Rápido. Né? Nós queremos coisas rápidas, prontas. E na verdade, bênção não é fast food. Bênção, ela tem um tempo determinado para acontecer. Bênção é esperar, é aguardar. Não se desesperar e correr atrás dela. Porque quanto mais corremos atrás das bênçãos, mais as bênçãos se distanciam de nós. Quando nós esperarmos em Deus, confiarmos nele, formos fiéis a ele,
leais ao Evangelho, as bênçãos correrão atrás de nós, nos alcançarão. E ao nos alcançar, nos trarão prosperidade e vitória. Então ele foi abençoado, colheu infinitamente mais do que plantou. A terra não era boa, mas ele acreditou em si. Ele não esperou que o povo plantasse por ele. Ele plantou. E outra coisa, se você acompanhar depois do versículo 14 ao 27, você vai ver que a bênção dele gerou inveja dos filisteus. A bênção de Isaac fez com que os filisteus ficassem com inveja dele. O inimigo estava com inveja dele. Aí ele tinha um poço de água lá. Sabe o que ele fez? Os filisteus fizeram? Fecharam o poço. Ele abriu outro, entulharam de novo. Abriu outro, entulharam de novo. Até que chegou um momento que não se resistiram mais e ele pôde beber água do poço. Não importa se entulhar um poço, 2 poços ou 3 poços na sua vida. O importante é que a fonte da água viva, ela nunca vai deixar de jorrar. E o Cristo poderoso, soberano e eterno, ele olha segundo o esforço de cada um. Ele olha segundo a obediência. Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou fazer não, porque eu não dou ouvido a homens. Eu não obedeço aos pastores, não foi isso que eu obedeço, eu preciso obedecer a Deus. A obediência, ela faz com que Deus olhe para mim. E ao olhar para mim, que Ele realize em mim os teus sonhos. Realize em mim as tuas vontades e os teus desejos. Que o Deus de Israel, Ele possa fazer conosco o que fez com Isaac. Que Ele possa trazer à nossa vida uma colheita abundante. E lembrando, queridos, Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo coisa alguma para ninguém. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas aprenda que não é no teu tempo, não é da sua maneira, não é do seu jeito, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, a Bíblia fala que é bom, é perfeito, é agradável. A mesma tradução que nós temos aqui, nós temos para a vontade. A vontade é boa, perfeita e agradável. Você não sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. Você nem imagina o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a alguns meses. Talvez daqui a alguns meses o Senhor já te enriqueceu tanto, que você já vai olhar para Ele e vai dizer, muito obrigado, valeu a pena ser fiel. Talvez daqui a um tempo, daqui a alguns meses, a enfermidade ou a situação financeira já se regularizou, normalizou, e você vai olhar assim, puxa vida, como valeu a pena, no momento da luta, esperar pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus, aqueles que se aproximam dEle, têm que compreender uma coisa, que Ele existe. Como é que eu posso dizer que Deus existe se eu não confio nele para cuidar das minhas necessidades, cuidar da minha vida? Que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você busca, Deus é galardoador. O que é isso, pastor? Galardão quer dizer, no grego, quer dizer presente. Deus dá presentes àqueles que o buscam. O Natal está chegando aí. Quem sabe não é a hora de Deus te presentear com sua causa na justiça? O Natal está chegando aí. Quem sabe não é a hora dele te abençoar com a cura, te presentear com a cura, te